Nós agradecemos o pronunciamento da vereadora Júlia Arruda e passamos agora para o professor José Carlos Alves. Boa tarde a todos. Eu vou ser um pouco redundante, mas acho necessário, né? Quando a gente fala hoje, né, o trabalho da promotoria, a gente aí acompanha e assim, parabéns à promotoria, espero que realmente esse trabalho possa dar resultados, porque assim, não só telefone, vale transporte, todas as escolas por onde eu tenho passado, a reclamação é geral, vale transporte dos funcionários, que há 3 meses, né, não recebem, telefone, merenda, que a maioria das escolas, principalmente os centros de educação infantil, né, você tem merenda num centro, hoje ela é transferida de um centro para outro, para atender aquela ali, não tem feijão aqui, não tem carne aqui, não tem, fica uma questão assim, tira de um para tentar suprir outro, nas condições mínimas para funcionar. Então, muitos centros de educação infantil fechados, porque não tem a merenda, não tem o gás, certo? Então, assim, é uma situação que eu não sei nem como classificar, né? Porque realmente nós estamos vivendo uma calamidade hoje nessa cidade, né? A situação do boom de matrícula que vai ser em 2012, como já foi colocado aí, principalmente se abriu quase 50 centros de educação infantil, sem condições. Mas abrir esses alunos, vão para o ensino fundamental, a maioria. E como vai atender esses alunos no ensino fundamental, se as escolas não foram construídas, não foram ampliadas, não se construiu nada? Então, assim, em 2012, a gente já prevê uma situação de matrícula, sim, em proporções que não sei como vai se trabalhar nessa rede em 2012. Eu só queria reforçar essas questões. E também reforçar a questão de que eu não consigo entender por que até hoje o Conselho do Fundeb, o CACS, continua irregular. Eu estou dizendo porque eu trabalho com ações de formação do FNDE, que acompanha todos os programas, o Formação pela Escola, e a gente sabe que o CACS, há 2 anos que ele está completamente irregular, que é um Conselho de Acompanhamento de Controle Social dos Fundos da Educação, Fundeb. Nós agradecemos o pronunciamento e quero lembrar, essas denúncias foram feitas ao longo do tempo e já tem mais de 10 inquéritos abertos na área da educação. E como já fizemos hoje aqui no início, a explanação, já se avançou muito nesse ponto. Infelizmente, que era para a gente estar avançando, agora esse recurso já está aí, a gente está avançando na parte principal, que é onde aplicar, a melhor forma de aplicar, quais são as prioridades. Nós fizemos, fato, você lembra disso? Aquela parte dos 10% da educação, muito antes aqui a audiência pública, anos antes da professora Amanda ir à televisão, já estava sendo discutido, já estava, né? E tem coisas que vêm como esse inquérito para atrapalhar, que a gente podia, em vez de estar discutindo aqui, mostrando esse desvio desses 48 milhões, era para a gente estar dizendo aonde aplicar melhor esses 48 milhões. Mas, infelizmente, a realidade é essa, foram feitas essas denúncias, chegamos ao final aí de alguns inquéritos, todos ainda estão em andamento, outros são criminais, não é nessa promotoria, então a gente está, né, gastando nossa energia nisso, quando é uma vergonha, infelizmente já era para a gente estar trabalhando onde aplicar melhor esse dinheiro, e não porque ele não chegou. Mas a realidade é essa da gestão, e a gente tem que estar discutindo isso aqui. Então, lembrando que sempre que esse depoimento já vem sendo feito a tempo, já foi denunciado e está sendo trabalhado. O próprio Sindicato Trabalhador da Educação fez o seu papel aqui, e, como eu disse, entregou, inclusive, um relatório visitando as escolas, a Comissão da Educação, e também repassado ao Ministério Público. Nós vamos escutar agora o vereador Ranieri Barbosa, em seguida, Arnóbio Alves de Lima, eu acho que é isso aqui, né? Coordenador da Mulher de Solidariedade 2, ok? Presidente, bom dia. Em nome da professora Fátima Cardoso, quero cumprimentar as autoridades que compõem a mesa e a todos presentes aqui
a esta audiência. Vou iniciar de uma forma objetiva, respondendo e não perguntando. Mas foi muito válida, tanto um questionamento do Lúcio, representante como morador, voluntário lá na Cidade da Esperança, quanto a professora Tiabete, a educadora infantil. A principal missão e prerrogativa legal de um vereador é fiscalizar o Poder Executivo. É lamentável os poderes ainda se tornarem subservientes, grande parte dele, e estamos diante de um regime presidencialista dentro do estatuto regimental desta casa. Na verdade, as audiências públicas é um instrumento que o vereador tem de, pelo menos, buscar a discussão e uma transparência, mas efetivamente não passa desses limites. Não teve um secretário convocado por esta casa, nessa legislatura de 2 anos e 11 meses, que viesse prestar contas à Comissão de Finanças, porque o seu presidente apoia a prefeita e a maioria dos membros. E eu tenho dito aos colegas, não é crítica, triste do poder que não pode. E é lamentável, essa casa tornou-se uma extensão da Casa Civil. Agora é que temos a oportunidade, através de uma SEI, promotora, de convocar os secretários que eles estão vindo obrigatoriamente pela Justiça. Senão, nenhum teria vindo a esta casa aqui para depor e fazer uma prestação de contas e esclarecer alguns questionamentos. Então, essa casa não se valorizou em convocar secretários para que viessem aqui prestar contas. Eu fui secretário e fui convocado 3 vezes, não declinei nenhuma das 3 vezes e tive que fazer a prestação de contas com a sociedade através do Poder Legislativo. Era uma prerrogativa legal desta casa fiscalizar o Executivo e uma obrigação do ordenador de despesa fazer a apresentação que é pública aos documentos. Mas nessa gestão há uma vedação e impedimento que nós não tínhamos condições nenhuma de convocar um secretário aqui. Não é para acusá-lo, é para buscar a transparência da aplicação dos recursos públicos, nada mais do que isso. Mas nos era impedido regimentalmente. Então, o esforço era feito, e a bancada da oposição é minoria, e a bancada do governo, que eu acho que deveria buscar a transparência e dar a sustentabilidade no apoio, mas através da transparência, não da vedação. Eu queria primeiro me desculpar, presidente, que cheguei um pouco atrasado, porque eu estava em uma outra audiência, representando aqui essa casa, discutindo a ZPA 07, a ZPA 06, e a licença de instalação exatamente da obra do Parque Esportivo Arena das Dunas, e também da área de interesse social da Vila do Ponta Negra, que é uma outra grande discussão também, que inclusive teremos aqui uma audiência pública ampla, com o Complan, com o Ministério Público e com a comunidade. Sendo bem objetivo, presidente, em 2009, que é a área que eu atuo um pouco e conheço, que é orçamento, identifiquei, inclusive, e apresentei numa audiência pública, e o então secretário Augusto Carlos Viveiro assumiu que teria usado recursos, inclusive, do FNDE, do PDDE, e que estaria na conta única, e o mesmo iria fazer um ressarcimento de 7 meses que foram esses recursos usados de verbas carimbadas indevidamente. Isso, inclusive, ele fez até um TAC na época com o Ministério Público para o ressarcimento. Tem esse documento, inclusive, tem. Ele, inclusive, assinou um termo de compromisso da devolução dos 7 meses do dinheiro usado indevidamente. Isso em audiência pública. Não, eu não sei qual foi a promotoria. Eu sei que foi com o Ministério Público que ele assumiu o compromisso de fazer o ressarcimento dos repasses, não dos repasses, indevidamente do uso na conta única dos repasses de verbas carimbadas. Discutir aqui questão de gestão de políticas públicas da educação, eu não vou entrar nesse mérito, porque Natal todo já tem uma prestação de contas que realmente está falida a política da pedagogia e da aplicação dos recursos da educação. O que nós devemos agora é uma outra discussão. Aqui não quero desqualificar o Emerson de forma nenhuma, mas, Emerson, quem deveria estar aqui era o secretário de Educação. Ele é o ordenador de despesa. Nós sabemos que, por melhor intenção que você tem suas limitações e que você não pode
aqui assumir um compromisso, porque tem na hierarquia alguém que pode desconsiderar o compromisso que você vem assumir. Essa é a realidade. E fico triste do secretário não ter vindo a esta casa, eu acho até uma falta de respeito, onde estaria o sindicato dos educadores, dos professores, estaria a promotoria da educação e mais os representantes da comissão de educação desta casa e a sociedade. Quando abro o jornal, datado aqui de 8 de novembro desta semana, professores recorrerão à justiça para garantir vales e pagamento de empréstimos consignados. Estou dando um exemplo básico, está na mídia todo dia. Quando vimos em mídia nacional que a merenda escolar, os recursos, eu inclusive apresentei aqui, estão na execução orçamentária sendo usados, mas que não chegava a merenda para os estudantes. Ou há desvio da merenda ou há desvio do recurso. Na verdade, de uma forma objetiva, e que foi aberto inquérito para apuração da merenda escolar. Quando se fala de uma política, que eu disse que não vou aqui discutir, política de pedagogia, da metodologia, como é hoje aplicada no município de Natal, que eu acho que o grande mérito aqui não é esse, que estamos vendo a depredação desde os equipamentos públicos e físicos das secretarias, onde vejo o básico mínimo. É uma merenda que falta, é o fardamento que falta, é a estrutura de manutenção e custeio das próprias escolas, como aqui a professora Tia Bete relata, desde um vale transporte, é uma internet, como o professor Zé Alves falou, é lamentável hoje a discussão aqui está, da falta de infraestrutura. Agora, o que mais me surpreende, promotora, aí eu vou falar orçamentariamente, não falta recurso. Isso é o que eu não consigo entender, esse contraditório. Porque se dissesse, não, as receitas tributárias do município declinaram, ao contrário, foram superavitadas em mais de 10,9%. Os repasses federais não estão sendo repassados, estão totalmente em dia. Eu digo que eu estou acompanhando dia a dia, inclusive, tanto o Diário Oficial do Município, como eu não acompanhei, como também o Diário da União. Então, eu acredito que é um mau gerenciamento dos recursos públicos, isso indiscutivelmente, a má aplicação desses recursos, e não vou entrar aqui no mérito da questão pedagógica, porque eu acredito que essa é uma outra discussão. A discussão aqui agora é de como se encontra a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, que ela está totalmente, Lúcio, combalida, aonde essa casa foi omissa, agora eu acredito que foi, na sua maioria, não na sua totalidade, diferenciar isso, porque, inclusive, a Comissão da Educação, com o professor Luiz Carlos, desde o início de 2009, já vinha fazendo esse acompanhamento. Outras audiências públicas, acompanha aqui a professora Fátima Cardoso, em outras comissões que eu faço parte, participar de audiências de interesse dos educadores, mas eu acredito que, eu só espero, promotora, que eu não acompanhei o início da sua apresentação, de sua fala, de forma objetiva, qual vai ser o posicionamento do Ministério Público com relação não apenas aos inquéritos que já estão abertos, mas à atual situação em que se encontra a questão da Secretaria Municipal de Educação e da sua estrutura funcional. Não sei, seria muito válido depois uma manifestação do Ministério Público, porque eu tenho limitações de conhecimentos, qual vai ser realmente a atitude que o Ministério Público vai dar para que possamos buscar uma resposta objetiva do Poder Executivo. Porque o Poder Legislativo está cumprindo a sua parte, inclusive agora através da CEI e através da Comissão da Educação. E espero que o Poder Judiciário se manifeste para dizer de forma objetiva como podemos resgatar e viabilizar novamente a educação do município de Natal. Seria, eu acredito, a grande contribuição que essa audiência pública poderá deixar como um grande legado, porque o que nós queremos aqui é não estar atirando pedras, nem fazendo crítica pela crítica. Todos queríamos estar aqui num outro tipo de discussão, num outro nível, mas, lamentavelmente, estamos nesse nível triste, mas que é a realidade hoje que se encontra a educação no município de Natal. Professor Luiz Carlos, parabenizo Vossa Excelência como regimentalista que sempre buscando a coerência e a legalidade, e que tem feito um grande trabalho, que inclusive tentaram lhe tirar da Comissão da Educação esse ano, e que nós, numa articulação, conseguimos fazer a manutenção
de Vossa Excelência, que foi mais uma manobra da prefeita que queria tirar o professor Luiz Carlos da presidência da comissão, como me tirou como membro do Complan, mas eu não deixo, fui hoje lá como suplente, porque eu acho que tem uma participação ativa, mesmo como ouvinte, não posso ser omisso nem negligente. E aqui essa comissão ela é atuante e presente, e nós temos que considerar e valorizar e participar. Grato, presidente, espero que tenha grandes resultados essa audiência pública, que é o que todos nós esperamos. Vereador Nery, a gente agradece o pronunciamento, né?